E os bolsonaristas estão em pânico. O governo Lula segue trabalhando aí e quem está aí recebendo as piores notícias é o Carlos Bolsonaro. Vamos lembrar os últimos acontecimentos aí da vida do Carlos Bolsonaro. Primeiro, ele tentou um golpe de Estado no dia 8 de janeiro que deu errado. Aí depois, ele usou a conta do pai dele para elogiar ali o dia 8 de janeiro e acusar as urnas eletrônicas. Isso ele fez no dia 9 de janeiro. Aí ele apagou algumas horas depois porque tinha a iminência de prisão dele ou do pai. Aí ficou ruim ali para o Carlos Bolsonaro. Diante disso, o próprio bolsonarismo começou a empurrá-lo cada vez para mais longe do Jair Bolsonaro. O pessoal, os marqueteiros profissionais aí do PL, junto com o Flávio Bolsonaro, começaram a falar para o Bolsonaro não escutar mais o Carlos, até que o Carlos falou que ia sair, se afastar definitivamente das redes sociais do pai. Enquanto isso, começaram a vazar aí mais trechos da investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o Carlos Bolsonaro pelo crime aí de peculato, ou seja, roubo de dinheiro público. Ele não fazia como o irmão dele as rachadinhas, não, ele fazia as inteirinhas, ele roubava todo o dinheiro. E aí, como se não desse para piorar aí a situação do Carlos Bolsonaro, ele é vereador pelo Rio de Janeiro, ele é um dos maiores aí defensores do porte de armas do Brasil. Nessa semana ele recebeu duas das piores notícias, uma delas de cunho pessoal para ele. Uma delas, essa semana o Lula assinou um novo decreto sobre armas. Eu estou elogiando aqui nas últimas semanas as últimas mudanças que o Lula fez na legislação sobre armas. Porém, agora o Lula foi mais além. Quer dizer, o Lula vai de pouco em pouco até chegar lá no ideal. O Lula restringiu agora completamente, praticamente está tudo restrito. Quem usava arma para defesa pessoal já era, não vai mais ter acesso à munição, não vai mais ter acesso a quase nada. Eu vou te mostrar aqui algumas das alterações que o Lula fez e você vai ver que os bolsominions, esses aí que tem clubes de tiro e muitos aí ligados à família Bolsonaro, esses aí estão ferrados agora, vão todos à falência. Aquela deputada lá, a Júlia Zanata, ela publicou um vídeo chorando lá que o clube de tiro lá, ponto 38, tá quase falindo lá. Ponto 38 era o clube de tiro onde o Adélio e o Carlos Bolsonaro treinaram juntos, antes lá do negócio lá de Juiz de Fora. Pertence a Júlia Santos, ela era gerente do clube de tiro lá, codona do clube de tiro, o clube de tiro ponto 38. Também quem treinou lá foi a pessoa que assassinou o delegado do caso Teori Zavascki, um delegado do caso Teori Zavascki que estava vendo que teve sabotagem no avião que caiu com o ministro do STF, Teori Zavascki, em 2017, 17 de janeiro de 2017. Pois bem, depois do decreto do Lula, o que acontece é que o Carlos Bolsonaro também recebeu a notícia de que ele não terá mais armas. Então você terá aí um dos filhos do Bolsonaro já desarmado. Para quem não sabe, até o Bolsonaro assumir a presidência, o porte de armas de qualquer cidadão era renovado de 5 em 5 anos. O Carlos Bolsonaro renovou o dele pela última vez em 2018. Aí o Bolsonaro assumiu a presidência e disse que não, porte de armas tem que ser infinito, pode ficar o tempo que quiser. Aí depois o STF corrigiu, tudo mais, ficou 10 anos. Então, quem tinha porte de armas, a cada 10 anos podia ali renovar o porte de armas. Teria que renovar se quisesse continuar tendo armas. Ok. Acontece que o Carlos renovou dele em 2018, em 2023 venceu, então ele teve que renovar. Só que o Lula, no decreto anterior dele, disse o Lula que o controle das armas tem que ser feito pela Polícia Federal. Por quê? Porque o Bolsonaro deixou sob cargo dos milicos. E olha, se tem gente corrupta no Brasil, não todas as vezes, mas muitas dessas vezes está usando farda verde. E os milicos começaram simplesmente a fazer toda a negligência possível no caso do controle de armas, porque eles começaram a não fiscalizar nada, absolutamente nada era fiscalizado. Chegou num tempo em que, eu lembro, num nível em que eu lembro uma jornalista, ela pediu acesso para o Exército de quantas armas de cada calibre tinham sido registradas no Brasil, e o Exército falou, não, nós não temos os dados. A jornalista, como assim não temos os dados? Aí o Exército mandou para ela uma tabela, um exemplo de tabela falando que as armas são registradas dessa maneira no sistema. E aí não tem como a gente tabular e separar por calibre, por marca, por nada disso. Era uma tabela que dizia assim, fulano, nome tal, arma tal, calibre tal, modelo tal, tal. Era assim a tabela. Aí embaixo tinha cicrano, a arma tal, uma arma diferente, um modelo diferente, tudo mais. E aí fulano, não sei o que, e é assim. Tá. A jornalista foi lá no Twitter e falou, olha, eu fui aqui, coloquei essa tabela nesse site aqui
Em menos de 10 segundos, o site separou. Tem 3 Glocks aqui, das quais 2 são calibre tal, a outra calibre tal. Tem 3 da marca tal, calibre tal. O site tabulou para mim em 1 segundo. E o Exército está falando que não tem condições de fazer isso. Quer dizer, não é que é incompetência, não. Que são incompetentes os nossos militares, sabemos. Eles gostam de dinheiro, nisso aí eles são competentes, em sugar dinheiro público. Mas isso era má vontade, era negligência pura. Então, o Lula, diante disso, colocou a fiscalização sobre a Polícia Federal. Aí o Carlos Bolsonaro foi pedir para a Polícia Federal, ó, polícia, eu preciso renovar meu porte de armas aí. Faz arminha. A Polícia Federal falou, não. Ele, não, como assim não? Eu preciso. Só que o último decreto do Lula tinha dito o seguinte, para você ter uma arma de fogo para defesa pessoal, você precisa comprovar a efetiva necessidade e que está realmente sendo alvo de ameaças, que você precisa de uma arma para se defender. Você tem que ter arma. Porque eu expliquei aqui várias vezes nos últimos meses, tem pesquisas, a mais famosa é essa dos Estados Unidos, que mostra que para cada um bandido que é impedido de cometer um crime porque a sua vítima tinha arma de fogo, 13 inocentes morrem aí, seja em uma briga de trânsito, seja numa discussão, seja por acidente, gente que acaba matando a si mesma sem querer, porque a arma disparou, gente que mata amigo, amiga, filho, pai, mãe, enfim, sem querer, porque a arma disparou. Inclusive, esses dias aí teve eu não vou mostrar o vídeo aqui, mas teve um acidente num clube de tiro lá em Santa Catarina. O babaca tava assim com a arma, aí ele tava vendo uma coisa assim, puf, no fígado do amigo. O amigo não morreu, quase não, um pouquinho embaixo do fígado. Quase mata o amigo, cara, no Brasil. Tá, aí por isso a Polícia Federal diz, ó, se você não provar que você tem realmente a necessidade, então a estatística é simples, é 13 contra 1. Então você tem que eliminar os 13 ali para conseguir só alguém que vai realmente impedir um crime aí. Então tem que ter necessidade. Aí o Carlos Bolsonaro argumentou, ele falou que não, pô, eu sou vereador. Como eu sou vereador, eu tô aí, sujeito, pô. Imagina se todos os vereadores do país, pô, vou andar armado porque eu sou o vereador. Aí vão deputados federais, estaduais, prefeito, governador, todo mundo armado. Todas as autoridades. Aí diz o Carlos Bolsonaro que por ser filho do ex-presidente, ele é uma pessoa muito visada e que o pai dele, o Jair Bolsonaro, recebe muitas ameaças e que por isso ele precisa andar armado. Aí a Polícia Federal respondeu que não. Não, essas ameaças são para outra pessoa, não são para você. Tem ameaça para você? Não. Então, geralmente quem ameaça são eles, né? Você vê que do lado da esquerda, você não vê gente de esquerda falando vou matar não sei quem, vou matar não sei quem. Lá na extrema-direita, sim, que eles ameaçam. Esses dias mesmo, o Alan dos Santos estava no podcast do Monark. Imagina o lixo tóxico que saiu dali. Aí o Alan dos Santos estava falando de uma briga dele com o Nando Moura. Gente, é Chernobyl mesmo, assim, coisa que se você assistir assim, é capaz de começar a cair seu cabelo, a sua pele ficar ruim, é tóxico o negócio. Aí, se inscreve aí no canal, cada coisa que eu assisto. Aí o Alan dos Santos falou que o Nando Moura me xingou e tal, ele me tratou como moleque, só que eu sou homem. Se ele fala isso na minha frente. Aí o Monark falou, até porque você tem um grandão na cintura, né? Eu quis falar uma arma, né? O que você tem na cintura aí pendurado? Aí o Alan dos Santos, ia dar um tiro no Nando Moura. Esse é a extrema-direita. Aí você vê, o cara que não tinha cometido crime ia matar o outro, no caso do Alan dos Santos é criminoso, né? Ia matar o outro por uma discussão. Olha a estatística aí que eu te falei, de que quando tem arma, para cada um que evitou um crime, tem aí tantos aí que matam uns aos outros sem necessidade. Tá, aí o que acontece? O Carlos Bolsonaro argumentou também que, olha, eu também recebo aí muitas críticas nas redes sociais, eu sou muito visado e por isso eu tenho uma ampla necessidade aí, efetiva, de eu me defender. A Polícia Federal falou que não, simplesmente não, e negou, recurso final. Carlos Bolsonaro não terá mais arma. Se ele quiser treinar em clube de tiro, vai ter que ir para os Estados Unidos treinar num clube de tiro nazista que ele e Eduardo Bolsonaro gostam de treinar. Eu lembro que eu fiz um vídeo, foi censurado no YouTube e no TikTok, o vídeo que eu fiz sobre o clube de tiro nazista, onde o Eduardo Bolsonaro treina. O clube de tiro tem todos os símbolos nazistas, só não tem a suástica. Os outros todos estão lá. O número 88... os símbolos lá de uma cruz lá que ele tem do nazismo, o sol lá, aquele sol que os soldados ucranianos também usam,
Todos os símbolos estão no clube de tiro, que o Eduardo Bolsonaro é o preferido dele lá nos Estados Unidos, tá? E do Carlos também. Aí, as mudanças do decreto do Lula, que os bolsominions estão... Olha, mas eles estão se mordendo. Primeiro, antes, qualquer pessoa, para defesa pessoal, podia ter 4 armas sem necessidade de comprovar a necessidade do uso pessoal. E 200 munições por ano, em determinado momento chegou a 600, o Lula diminuiu para 200. Tá, aí agora, são 2 armas e tem que comprovar a necessidade, ou seja, 99% dos bolsominions já perderam. Aí, 50 munições por arma por ano, ou seja, 100 munições por ano no total. Antes eram 600 por arma por ano, tá? Aí, pros CACs, o Brasil hoje tem mais CACs do que policiais, olha que desgraça. Vamos lá. Antes, caçadores eram até 30 armas, sendo 15 de uso restrito. 15 armas que só exército podia ter qualquer um aí. 1.000 munições por arma de uso restrito por ano, são 15 mil por ano. E 75 mil munições por ano no total para as outras armas. Aí você fala, caramba! Aí hoje, no total 6 armas, sendo que nenhuma de uso restrito. 500 munições por arma por ano, ou seja, de 75 mil caiu para 500. E necessidade de autorização do IBAMA para os caçadores. Por quê? O que acontecia com os caçadores era o seguinte. Eles falavam que tinha uma espécie chamada um javali, que eles importaram do Uruguai. Aí esse javali, não é daquela fauna local, ele começa a criar problemas. Você coloca um animal que é estranho num local onde não tinha esse animal, ele vai começar a criar um caos ali no ecossistema. Aí eles diziam, nós somos caçadores de javalis. Aí o que foi provado, era o seguinte, o Ministério Público provou que os javalis começaram a aparecer em tudo quanto é lugar do Brasil. Começou a se espalhar javali. E falaram, peraí, o que foi provado é que é o seguinte, eles estavam se espalhando numa velocidade mais de 20 vezes maior do que se o javali corresse na velocidade máxima que o javali consegue correr 24 horas por dia. Ou seja, obviamente foram transportados de carro, de caminhão, de qualquer outra maneira, para que um bolsominion falasse, tem javali aqui, eu quero ser um caçador. E isso começou a acontecer, eles faziam competições de caças. E aí, de repente, num lugar que não tinha javali a 5 mil quilômetros ali, de repente aparece javali pra caramba, 1.000 javalis ali e começa a ter competição. E abrir clube de tiro e coisa do tipo. Você fala, peraí, foi provado, então agora acabou a mamata. Acabou completamente a mamata deles. Aí, atiradores esportivos podiam ter 60 armas, sendo que 30 de uso restrito. 30 mil munições por ano para as armas de uso restrito e 150 mil por ano no total para as outras armas, ou seja, 180 mil munições por ano. E 20 quilos de pólvora. Para quem não sabe, a pólvora, eu aprendi aí quando eu estava com os americanos aí, armamentistas no hotel, eles mostraram um vídeo, eles falaram, se você tiver o cartucho que você já atirou, você pega lá o cartucho, você tira o que tinha lá, você põe pólvora, prensa e você consegue usar um cartucho 10 vezes de maneira segura. Aí os americanos que eu conheci falaram, eu coloco um pouco mais de pólvora que o permitido, eu uso só 9. Eu falei, o que acontece se você colocar mais pólvora? Que pode explodir a arma. Esse é o pessoal armamentista. O cara não segue a própria norma do que está escrito no produto, que pode explodir na cabeça dele. Aí, tá. Então, por isso podia 20 quilos de pólvora, que dá para fazer munição pra caramba. É muita pólvora. E dá para fazer explosivo, explodir o aeroporto de Brasília, né? Outras coisas aí que os bolsonaristas usaram aí, utilidades para pólvora. Tá. Aí agora, atiradores esportivos podem ter 4 armas de uso permitido e 4 mil cartuchos por ano. 8 mil cartuchos para armas menores. Tá, as armas de uso restrito já não pode mais. O governo vai fazer uma campanha agora para recomprar essas armas. Não a preço de custo, a preço que valem agora, que é bem menos. É usada, não vai comprar preço de custo. Tá. Aí, atirador, o máximo que chega a atirador nível 3 pode ter 16 armas e 32 mil cartuchos da arma menor e 20 mil cartuchos de armas normais por ano. Esse é o máximo. Antigamente todo mundo podia ter muito mais. E agora, para caçar javali ou coisa do tipo, precisa de uma autorização das autoridades e uso específico. E para transportar a arma, qualquer um transportava a arma que queria. Agora não. Agora, para transportar, precisa de uma guia da Polícia Federal dizendo, olha, a arma será transportada no dia tal, no horário tal, até o horário tal, ou seja, entre esse intervalo de tempo pode transportar essa arma, no carro tal, da placa tal, que vai ter a arma tal, tal, tal e tal, sem munição. Se ferraram, Bolsonaro, se ferraram. Então aí estão o desespero dos bolsominions chorando. Mas calma, já muitos deles estarão presos, porque muitos aí
criminosos. Aí tem vários indícios de que muitos desses bolsominions aí, que são os mais ricos, financiaram aí golpes de Estado. Muitos desses eram também donos de clubes de tiro. Havia clubes de tiro aí ligados aos garimpeiros Yanomami, clubes de tiro aí ligados ao 8 de janeiro, então a coisa vai ficar bem ruim para eles todos aí. Calma, eles queriam ficar fechados com o Bolsonaro? Bom, dito e feito, estarão todos muito em breve fechados com o Bolsonaro. Falou!